Hoje essa semana, já 2 semanas, olhando para a data, eu busquei do Senhor um tema, alguma coisa apontando justamente na Bíblia para as mulheres. Falar sobre mulheres que desempenharam um papel precioso, junto com Jesus, outras antes de Jesus, mas mulheres que estão citadas, que são dignas de a gente olhar para elas e realmente aprender da maneira que elas viveram, da maneira que elas se comportaram. E eu coloquei como título desta palavra: Aqui está a serva do Senhor, que é uma palavra de Maria, quando o anjo apareceu para Maria e ela explicou o que estaria para acontecer, e ela deu essa resposta. Então, o Dia das Mães é dia das guerreiras, como a gente muitas vezes diz, das mulheres corajosas, as mulheres que fazem parte das nossas vidas. E as mulheres, elas sempre tiveram um papel importante no reino de Deus. A atuação, o trabalho das mulheres, ele foi assim grande, de valor notável, junto com Jesus. E o papel da mulher hoje, o trabalho das mulheres na igreja é muito relevante nos dias atuais. E eu vou dizer para vocês, nas pesquisas elas são sempre maioria na participação. As programações de igreja, as mulheres são maioria. Agora, nem sempre foi assim, irmãos. Ao longo dos séculos, se nós olhar para trás, da história da igreja, ou mesmo a história geral, nós podemos ver que as mulheres, elas foram tratadas muitas vezes como objetos. Muitas vezes elas viveram à margem do que a sociedade oferecia. Em algumas culturas, as mulheres são ainda hoje consideradas como seres inferiores. Vários direitos que é normal para o homem, até como dirigir um carro, em alguns países ainda as mulheres não podem. E na cultura oriental, que Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu o seu ministério, também não era muito diferente disso. Para dar um exemplo, por exemplo, na época de Jesus, as mulheres não podiam ser ensinadas por um mestre. Como um homem podia ser discipulado, podia ser instruído. Mas o precioso é que Jesus permitiu que um grupo de mulheres acompanhasse todo o ministério dele. Nós temos relatos na Bíblia que teve mulheres desde o princípio que acompanharam Jesus, desde o primeiro dia que ele começou a ministrar até o dia que ele foi crucificado, e dando uma amostra muito clara de que todos são iguais para o reino de Deus. Amém, irmãos? Não discriminou, as mulheres foram ensinadas, elas tiveram a oportunidade de ouvir tudo, e elas tiveram um trabalho que nós vamos ver a seguir também muito, muito precioso. Que eu creio que, se nós olhar hoje, ainda hoje deixa os homens envergonhados do trabalho que as mulheres desenvolveram naquela época também. Lucas, ele foi o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. E eu creio que por isso, provavelmente, ele era um médico, ele era também um historiador, e sem dúvida era um homem de Deus, foi um homem de Deus. Tanto é que escreveu o Evangelho de Lucas, e escreveu o livro de Atos também. Mas ele destaca com muito mais detalhes o papel das mulheres da época na palavra de Deus. Se a gente olhar, ele escreve mais sobre, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, ele escreve mais sobre Isabel, sobre a profetisa Ana, sobre a viúva, o cântico de Maria. Ele fala em mais detalhes da Maria e Marta, que eram amigas de Jesus. Então, Lucas destaca todo um cuidado que Jesus tinha com as mulheres. Inclusive, quando lá na cruz, Jesus olha para Maria e olha para João e diz: olha, toma conta dela agora, cuida de Maria a partir daqui. Agora, se nós olharmos para Maria, nós vamos perceber assim uma mulher que tinha realmente um coração disposto a obedecer ao Senhor.
Lucas descreve isso do capítulo 1, aí, do versículo 26 a 38. Então ele narra ali também quando o anjo Gabriel vem até Maria e traz a notícia para ela, traz aquilo que estava no coração de Deus, qual era o projeto de Deus para Maria, dizendo: olha, tu achou graça diante do Senhor, tu foi escolhida diante do Senhor para ser a mãe do Filho de Deus, para ser aquela que Deus vai usar para isso. E daí explica para Maria e diz: olha, ela questiona até, né? Daí ela casada, então ela diz: não vai ser assim, é que vai descer sobre ti o Espírito Santo, vai ser de uma maneira sobrenatural. E a Maria escuta tudo isso e, diante do que o anjo traz, ela traz essa resposta, né, tremenda, que está no versículo 1:38, que diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, segundo aquilo que o anjo tinha colocado para ela. Aqui nós podemos ver uma mulher de fé, uma mulher também submissa, uma mulher obediente. Ela entregou sua vida, mas ao mesmo tempo entregou o seu corpo, que é um pouco diferente de quando nós aceitamos Jesus, quando a palavra é apresentada, quando nós tomamos uma decisão. A Maria foi além disso, né? Entregando o seu corpo todo para ser usado para que o Filho de Deus viesse ao mundo. Nós podemos ver que em Maria se uniu a divindade de Deus com a humanidade no ventre de Maria. E disso nasceu, né, por um mistério tremendo, maravilhoso, Jesus. Aquilo que os profetas já tinham anunciado séculos atrás, veio ocorrer através da vida dela. Irmãos, talvez nós olhando hoje assim para essa obra consumada, pronta, talvez o que mais se olha assim: Maria foi alguém de sorte, né? Vamos dizer assim, na palavra mais comum. Ou Maria foi alguém abençoada mesmo, né? Privilegiada. De fato foi. Imagina, é uma bênção tremenda ser escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Mas para isso ela precisou crer, ela precisou de submissão, ela precisou de obediência e precisou de uma coisa rara, muitas vezes, da fé, coragem agregada a isso. Porque, veja bem, vamos olhar agora Maria, ao aceitar essa direção de Deus, podia ter muitas consequências sobre a vida dela. Como é que ficava a reputação dela? Era uma mulher prometida em casamento. E se José não aceitasse? Ela podia ser rejeitada, seria um problemão para a família. E pela lei de Levíticos lá, ela provavelmente seria apedrejada. Então, quando a gente olha assim a obra consumada hoje, bênção mesmo. Maria foi agraciada, foi tremenda. Mas, irmãos, teve um preço. E aqui eu queria deixar uma reflexão sobre isso para nós, uma aplicação. O que me parece, naquilo que eu tenho entendido, que sempre que Deus tem algo para nos usar, uma obra, Ele muitas vezes, Ele precisa nos lapidar primeiro. Tem um preparo para isso. A gente precisa dizer um sim, mas passando por umas consequências, sabendo das consequências. Porque veja bem, até todos os metais, né? Metais bons, né? A partir do ouro, prata, cobre, ferro também, eles para ser usado, pega lá o minério e eles passam por altas temperaturas. Passa pelo fogo. Então muitas vezes, talvez a gente quer ser usado. O problema é que nós temos que despertar para nos sujeitar ao polimento que Deus quer fazer. Muitas vezes Deus, para entregar uma obra, e Ele nos chamou a igreja para fazer a obra dele, mas nós precisamos também de um polimento. Precisamos, aos olhos humanos, correr risco, mas não aos olhos de Deus, como Maria.
Se olhar pelos olhos humanos, provavelmente ela ia dizer, não, olha tudo o comprometimento que vai ter sobre a minha vida. Mas ela decidiu crer no que o anjo estava dizendo. Decidiu se entregar totalmente à obra, ao projeto que Deus tinha para ela. Às vezes nós queremos fazer algo para o Senhor. Muitas vezes, acho que sempre até nós queremos. O que trava é que nós queremos às vezes segurança humana. Primeiro, e não funciona com Deus. Ou nos entregamos, ou não vai acontecer. E eu creio que Maria aqui é um exemplo disso, né? Ou nós confiamos nessa graça de Deus derramada sobre nós, a própria unção de Deus tem sobre a nossa vida, e confiamos totalmente, nos tornamos totalmente dependentes de Deus para fazer os projetos que Ele tem no coração e conta conosco, ou então nós vamos acabar não fazendo, infelizmente, porque tudo é através dele. Então não precisa nós nos cercarmos de detalhes, seguranças humanas. João 15,5 ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá fruto. Olha bem o que Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu creio que é só nós devemos fazer para Jesus, por Ele, por meio dele. Nos entregar. Acho que o que vem para nós, os projetos de Deus, e eu vou dizer, irmãos, de maneiras diferentes, mas Deus sempre está convocando os seus filhos para tarefas. Sempre nós vamos estar numa situação como Maria, mas outras situações. Cada um, nós somos um corpo onde tem muitas funções, e nós somos chamados. E eu creio que fica para nós é fazer como Maria, confiar, ser obediente, crer, se entregar e dizer, está aqui a serva do Senhor nos nossos dias, está aqui o servo do Senhor. Agora a pergunta que eu queria trazer para nós, e já primeiro fiz para mim, como é que está a minha disposição de servir ao Senhor? Diante de várias dificuldades, como eu falei, que poderão acontecer. Tinha vários prognósticos ruins para Maria, que se ela fosse atentar para tudo isso, provavelmente ela não teria dito sim. Como é que está o nosso sim hoje para o Senhor? Maria esteve com Jesus o tempo todo, irmãos, desde a concepção até a morte, até a ascensão, até a vinda do Espírito Santo. Ela teve, os relatos bíblicos mostram, ela teve o tempo todo junto com Ele. Um exemplo de mulher cristã, servidora, obediente, um exemplo, eu creio, sem dúvida, de mãe, esteve ali junto, acompanhando, apoiando e recebendo também da parte de Jesus toda a vida que Ele estava dando. Então, teve muitas mulheres assim abnegadas, que deram o seu melhor, que renunciaram da sua própria vida para servir a Deus, para servir Jesus. Eu quero ir um pouquinho para o Antigo Testamento agora, trazer lembrança de nós, a Ana, a mulher de Elcana, que está relatada lá em 1 Samuel, né, do versículo 1, do 19 ao 28. Eu quero ler o versículo, só o 27 e o 28, do capítulo de 1 Samuel. Diz assim, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Ana sofreu muito, porque ela não tinha filhos. Nós conhecemos a história que ela subia todo ano a Siló, chegava diante de lá no templo, né, em onde Eli atendia, e ela orava, e ela tinha um bom marido, Elcana, diz que o marido, né, que prestava atenção nela, amava ela, não tinha problema com ele. O problema era a segunda esposa de Elcana, a Penina, que diz que incomodava, né? Que incomodava ela, que deixava ela triste, provocava, irritava Ana.
Mas chegou o dia que Ana recebe aquilo que ela mais pedia para o Senhor, que era um filho. Ela recebe o Samuel da parte de Deus, e a Bíblia diz que ela fica com ele, né, até enquanto ele mamava no peito, e depois ela, com todo carinho, como diz ali no texto, ela vai e entrega para ele servir totalmente a Deus, ficar lá, crescendo junto de Eli, aprendendo sobre o Senhor. Irmãos, o maior presente para ela era tudo o que essa mulher pedia, pelo menos é relatado ali. O presente foi tão precioso que ela disse: eu vou devolver para o Senhor. Eu vou devolver para o Senhor cuidar dele. Aí, talvez a gente diz assim, olhando depois do contexto, nós sabemos que Ana teve mais filhos, mas é importante, irmãos, lembrar que quando ela entregou Samuel, ela tinha só Samuel ainda. Não é assim, eu tenho 6 e vou dar um aí que a despesa é menor. Não foi assim com Ana. Ela tinha um, que ela tinha orado e clamado muito ao Senhor, o presente que ela recebeu de Deus, porque ela era uma mulher estéril. E ela vai e entrega o próprio filho de volta para o Senhor. Veja bem, aí, após isso, irmãos, Eli ora de novo por Ana, e ela tem mais 3 filhos e 2 filhas, mais 5 filhos. Irmão, o que Ana fez, eu entendo assim, não é troca com Deus, mas é semeadura. Essa mulher semeou. É como também eu falei ali do honrar pai e mãe. Isso é a ordem de Deus, a semeadura. Ela semeou, ela deu o seu melhor para o Senhor. E ela foi abençoada com mais 5 filhos. E como se não bastasse, Samuel, ele foi o maior juiz, considerado pelos pessoal estudioso, o maior e melhor juiz que Israel teve. Um homem de Deus. Infelizmente os filhos não foram assim. Mas Samuel andou com o Senhor nos dias da sua vida. E Ana devolveu esse presente. Eu dizia assim, é uma dica para nós semearmos aquilo que é importante para nós. Ana semeou e recebeu do Senhor, deu o seu melhor. Uma outra mulher que está em 2 Reis também é a Sunamita, mulher de Sunem. É interessante a gente olhar tremendamente como foi essa mulher na época do profeta Eliseu. O profeta Eliseu passava por a cidade, o vilarejo que essa mulher morava, em Sunem, e ela convidava ele para comer na casa dela. Dava uma refeição para o profeta e o seu moço. E a palavra diz que um dia ela falou com o seu marido e disse: por que nós não fizemos aqui um quarto para o profeta ficar aqui, descansar, ficar aqui em casa? E aí eles acabaram fazendo um quarto no 2º piso, mobiliado. Para nós seria um apartamentinho, né? Em cima, cama, mesa, tudo que precisava. E cada vez que o Eliseu passava naquela cidade, ele ficava ali, na casa da Sunamita. E Eliseu ficou muito feliz. Isso está em 2 Reis, lá 4:13. E Eliseu disse: mulher, você é tão abnegada, você dá as tuas coisas, o teu melhor para nós. O que eu posso fazer por ti? Eliseu disse: tu quer que eu interceda lá no rei por ti? Quer que eu fale com o comandante do exército? E ela disse: não, eu estou bem. Eu estou bem aqui, estou bem. Mas o Eliseu ficou com aquilo ali pensando e fala para o seu moço, o discípulo dele, o Geazi, e diz: o que nós podíamos fazer por essa mulher? Para agradecer o que ela fez. Daí diz a palavra que Geazi disse: Eliseu, ela não tem filhos e o marido dela já é de idade. Daí Eliseu mandou chamar ela e disse assim: olha, no próximo ano, vamos passar aqui, tu vai estar com um filho. Ela disse assim: profeta, não me venha com essa, né? Não quero ser iludida. Ele disse: não, vai acontecer. E ela teve um filho. Essa mulher teve um filho. E não parou por aí. É interessante ver que chegou um determinado dia, esse menino já grandinho, ele morreu. Teve muita dor de cabeça e morreu. O que ela fez? Ela botou ele sobre a cama de Eliseu. Ela pegou um animal, um servo,
e foi procurar Eliseu que estava no Monte Carmelo. Diz que ela chegou lá, não parou em lugar nenhum, né? Chegou direto lá, e aí Eliseu não disse nada, mas Eliseu viu que ela estava angustiada, e a palavra diz que ela chegou e se abraçou aos pés de Eliseu. E Eliseu, percebendo ali, viu o que era, mandou Gease com um cajado para pôr em cima do menino. Aí eu vejo a importância de fé e de saber o que é para um filho. Ela diz assim, ó, se tu não for, ela abraçada aos pés dele, se tu não descer comigo, eu não volto. E nós vemos também, sabendo que ele era um homem de Deus, hoje nós recorremos a Jesus, mas na época eles recorriam ao profeta. Era a representação de Deus, eram os homens de Deus, né? E ela simplesmente diz, eu não desço daqui, eu não vou para casa, se tu não for comigo. E Eliseu desceu com ela, mandou Gease na frente. Realmente ele foi, colocou o cajado sobre o menino na cama, não ressuscitou. E daí Eliseu chegou, né, que veio mais devagar, veio com ela. Daí diz que ele orou ao Senhor, ele se colocou sobre o menino, diz ali, boca a boca, olhos nos olhos, mão nas mãos, e o menino ressuscitou. Ele entregou, devolveu o menino para ela de novo. E não só isso, Eliseu diz para ela, vai ter uma seca em Israel. Vai ter uma seca muito grande em Israel nos próximos 7 anos. Eu te aconselho que tu vai embora daqui. E ela pegou o menino, pegou a família dela e foi para a terra dos filisteus. Quando essa mulher voltou, depois de 7 anos, eles já tinham usado, alguém tinha usado a terra dela nesse período. Então ela foi para o rei, né, queria pedir a terra de volta, a terra é minha e tal. E em direção, quando estava chegando lá, o Gease estava conversando com o rei, o rapaz de Eliseu, contando, o rei queria saber, dizendo para ele, me conta os feitos de Eliseu. E ele estava dizendo, ó Senhor, o Eliseu fez isso, fez aquilo, e ele até ressuscitou um menino, assim. Quando ele fala isso, ele olha a mulher e o menino estão entrando para fazer o pedido dela. E daí o Gease disse, é aquela mulher ali, aquele é o menino. Daí o rei chamou e disse, escuta, como é que foi? Conta para mim. Aí ele disse, é verdade. Essa aqui é a história mesmo. É verdade o que ele fez. Daí, o que é que ocorre? Ele pega, o rei escuta, manda chamar um oficial dele e diz, olha, devolvam todas as terras dela e ainda somem a renda que deu esses anos que foi plantado na terra e devolvam para ela. Então, irmãos, eu vejo aqui assim, sabe, muitas mulheres provavelmente viram Eliseu passar e sabiam quem ele era naquela vila, mas não ofereceram um prato de comida. Muitas mulheres e muitas famílias percebiam que esse cara passava, porque a vida de profeta era dura. Eles não tinham realmente nada, viviam, Deus nunca deixava faltar, mas usava pessoas que tinham o coração certo para fazer. Mas ela fez e ela teve a sensibilidade, não foi o marido dela, ela que disse para o marido, vamos fazer. Ela que teve o desejo e a sensibilidade de fazer. Irmãos, ela semeou. Eu não estou aqui falando essa noite de dízimo e oferta, tá? Eu estou falando de semeadura para o reino de Deus. É diferente. Ela semeou sem estar pedindo nada em troca. Isso é muito claro. Tanto é que quando ele pediu para ela, ela podia ter feito uma lista. Ah, homem de Deus, já que tu pediu, eu quero isso, isso, isso. Ela diz, eu estou bem assim. Eu não preciso de nada. Mas ela semeou. E recebeu. E colheu. Recebeu, teve um filho, recebeu as terras de volta, recebeu as rendas da terra e com certeza a fé dela, provavelmente, imagina uma mulher vendo tudo isso, quão grande deve ter ficado abençoada assim e crendo no poder de Deus, no cuidado de Deus sobre a vida dela. Fica também para nós esse desafio, irmãos, a sensibilidade de enxergar as coisas para servir o Senhor. Não é troca. Digo, não é troca. Fica muito claro nesse texto.
Esse é um dos melhores que tem nesse, não é troca, é semeadura. Ela semeou sem querer nada em troca. Mas Deus que conhece o coração, Ele abençoou. Amém? Outro foi Maria, a Maria, irmã de Lázaro. Ela também, Jesus foi lá, agora voltando para Jesus, ele foi lá na casa deles, deu a refeição, e ela pegou um perfume caríssimo, né? Um frasco de bálsamo de nardo puro, que importava da Índia. Diz que era salário de um ano. Se fosse para nós hoje no Brasil, seriam uns 15 mil. Se fosse para um americano, talvez uns 30 mil dólares, 40. Se fosse para um europeu, nós íamos para 60 mil dólares. Era o preço do perfume. Era um perfume que as moças trabalhavam ardentemente para fazer o quê? Para usar nas núpcias, quando casavam. Normalmente era para isso. E essa mulher pega esse perfume e unge os pés de Jesus e seca os pés dele com o seu cabelo. Um gesto assim de adoração, de humildade. Talvez para a nossa cultura hoje ainda soa meio assim, mas secar os pés com o cabelo. Imagina para eles daquela época. Mas ela não teve dúvida, não teve vergonha. Irmãos, acho importante isso. Muitas vezes a gente fica intimidado, talvez até de orar em alguns lugares. Temos que lembrar que Jesus não teve vergonha de ir nu para a cruz por cada um de nós. Sabe? São coisas que às vezes Deus tem dado um depósito tão rico para nós. E eu creio que Ele tem nos chamado. Cada vez eu tenho crido mais nesses dias para a gente ser bons dispenseiros, porque Ele quer nos reabastecer. Eu creio que Deus quer nos reabastecer daquilo que Ele tem para nós. Essa mulher não olhou para o que eles iam dizer. Alguns questionaram, podia até dar para os pobres. Ele diz, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Então pode ter certeza que Jesus não voltar daqui a 200 anos, não vamos se iludir, vai ter pobre. Jesus diz, vocês vão ter sempre a oportunidade de ajudar os pobres. Mas ela escolheu essa oportunidade agora. Eu diria, irmão, Jesus se agrada de receber o nosso melhor. Com certeza. Ele se agrada de receber o nosso melhor. E nós devemos buscar esse desprendimento, né? Vencer a vergonha muitas vezes e realmente honrar a Deus, honrar Jesus com aquilo que nós temos de melhor também. Maria deu o seu melhor. As mulheres, elas serviram direto Jesus no tempo, nos 3 anos e poucos que ele teve ministrando. Abre comigo Lucas 8. Lucas 8, 1 a 3. Eu quero ler. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Olha bem agora. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Era normal, até dizer, irmão, as pessoas que iam sendo curadas, que iam sendo ministradas por Jesus, elas queriam seguir Jesus e queriam servir Jesus. Eu creio que é o que acontece hoje conosco. Né? Muitos de nós fomos curados fisicamente, fomos curados na alma, outros de nós fomos libertados e todos nós fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus. E eu creio que cada um que está aqui também é porque deseja servir ao Senhor, receber e repartir do Senhor. Então aqui nesse texto são citadas a Maria Madalena, a Joana, Susana e muitas outras.
Elas prestavam assistência, ajudavam e também doavam seus bens. Os discípulos de Jesus foram sustentados nesse tempo pelo ministério das mulheres. E diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Só para ter uma ideia, na Galileia daquela época tinha 204 cidades. E Jesus andava a pé, dia após dia, nesse tempo todo, em várias regiões, pregando o Evangelho do Reino. E provavelmente, se nós olharmos só esse texto, nós vamos ver que tinha umas 30 pessoas ali, precisando de hospedagem, de comida, de roupa, porque tinha que costurar, tinha que fazer, tinha que lavar. E as mulheres vão nessa agenda itinerante, andando com Jesus, servindo a Jesus. Isto, eu olhando assim com detalhe, a gente vê que é algo maravilhoso, é algo assim magnífico de ver quão precioso foi o trabalho das mulheres com Jesus. Não são as famílias ricas, não são os homens ricos, não são famílias importantes que sustentaram Jesus nessa época. Foi as mulheres. As mulheres que foram alcançadas por Ele, que foram salvas, que foram ministradas, que foram livradas de demônios, que foram curadas de enfermidades. Essas mulheres estão seguindo e servindo Jesus. Irmãos, as mulheres aí dão um exemplo de mais abnegação, de mais desprendimento e mais generosidade do que os homens. Vou repetir, se nós olharmos os textos, essas mulheres dão um exemplo de mais abnegação, de mais desprendimento e de mais generosidade que os homens. Isso se retrata se olharmos muitos textos sobre o ministério que Jesus fez. E chega um momento de Jesus ir para Jerusalém para ser crucificado, e elas sabiam disso, porque elas andavam junto, elas ouviam o que os outros ouviam, e elas não abandonaram Jesus, elas foram juntas. Chega na crucificação, Mateus 27, 55 diz assim, estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Elas estavam lá. Sabe quem dos discípulos estava lá na crucificação, que é relatado? Só João. Agora, as mulheres que andavam com ele, que vieram da Galileia, estavam lá com Jesus. Estavam ali muitas mulheres. Os discípulos não estavam. Eu creio que se cumpriu aquela palavra que diz: ferirei o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas, né? Certamente aconteceu ali, mas as mulheres não arredaram o pé, não se intimidaram e estavam ali junto com Jesus. No sepultamento, nós percebemos em Lucas 23, 55, diz que as mulheres viram aonde o corpo de Jesus foi colocado. Tinha algum discípulo ali? Nenhum. Mas as mulheres estavam lá. Essas mulheres honraram Jesus servindo durante a vida e honraram também na morte dele. Elas foram as primeiras a ir no túmulo de manhã. Elas foram as primeiras a olhar e ver que não tinha ninguém, e foi as primeiras a receber a notícia da ressurreição, onde o anjo disse: vocês estão procurando alguém aqui nos mortos que está vivo. Foram as primeiras a receber essa notícia e foram as primeiras comissionadas a levar a notícia para os discípulos, para eles ir para Galileia, que ele ia encontrar, Jesus ia encontrar lá. Foram as primeiras que viram Jesus ressuscitado. Mateus 28, 9 diz assim, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Elas estavam na ascensão de Jesus. Atos 1,14 diz: todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Quando cumpriu o Pentecoste, diz ali que toda essa turma estava junto. E elas estavam ali. Elas ficaram cheias do Espírito Santo, como todos os outros.
E eu creio que foi tão forte, irmão. A gente vê relatos de Paulo, quando ele saúda as igrejas, ele cita várias mulheres. Mas eu só quero citar um fato aqui. Como essas mulheres batalharam e prosperaram com o Senhor no Evangelho. Quando Pedro milagrosamente saiu de que ele estava preso lá, que os portões se abriram, as algemas caíram, para onde é que Pedro foi? Para a casa de Maria, mãe de Marcos. Diz que lá tinha, a igreja se reunia e tinha muitos irmãos orando. Então foi tremendo o ministério das mulheres. Com certeza centenas ou milhares delas nessa época que expandiu o Evangelho tinham reuniões em sua casa, tinham igreja em suas casas, recebiam os irmãos, desempenhavam o trabalho que Deus tinha entregado nas mãos dela. Essas mulheres acompanharam Jesus, serviram Ele, honraram Jesus durante a vida, honraram lá durante, mesmo na hora da morte dele. Eu creio que elas foram cheias do Espírito Santo, e elas continuaram abrindo a boca para testemunhar, para falar dos feitos do Senhor. Maria, mãe de Jesus, então ela teve o tempo todo lá junto. Fica um exemplo também de mulher abnegada, um exemplo de mãe que não abandonou todo aquele período ali, porque foi feia a coisa lá, irmãos. Eu creio que quando foi para a crucificação, a pressão foi tão grande que os próprios discípulos dispersaram, mas elas permaneceram. Eu quero dizer para as irmãs aqui, especialmente que estão aqui hoje, muitas estão em casa, muitas não estão aqui, mas que mulheres semelhantes àquelas são vocês. Hoje é a geração de vocês. Vocês são mulheres de oração, vocês são mulheres cheias do Espírito Santo, que testemunham do Deus vivo, que levam as boas novas da ressurreição. Vocês são as mulheres que influenciam a casa de vocês, eu creio, sem dúvida, na palavra de Deus. Que cooperam para o avanço do reino de Deus nesta cidade, aqui na congregação. E eu queria terminar esse tempo aqui desejando mesmo do fundo do coração que a graça de Deus ela seja assim, caia uma porção dobrada sobre vocês. Amém? Que vocês sejam fortalecidas no Senhor, que vocês possam cada dia mais olhar na palavra e ver o carinho que Jesus teve por essas mulheres também, que Ele não deixou elas fora nunca. Que elas serviram, eu diria, para a vergonha dos homens, provavelmente da época, elas serviram. E para desafio de nós, homens de hoje, porque elas continuam servindo muito. E que vocês possam dizer como Maria, eis aqui a serva do Senhor. E varões, que nós possamos dizer isso também, estamos aqui, Senhor. E para nós, homens, seja como Davi disse para Salomão, cara, chegou a hora, seja homem agora. Tu tem uma tarefa para fazer. E nós todos sabemos aqui que há uma incumbência muito grande do Senhor sobre nós homens. Amém? Sacerdote do nosso lar, e aí começa tudo. Queria deixar a palavra para os varões, e sejamos homens de Deus. Homens que dizem, eis-nos aqui. Está aqui teu servo para ombrear, para servir. Que todos, irmãos, possamos ter esse coração de Maria, de olhando para o Senhor, não olhando para aquilo que poderia ocorrer. Nós possamos realmente assim nos dispor. E pode ter certeza que Deus vai fazer a obra através de cada um de nós. Amém?